Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos ao nosso episódio de número 26 e hoje a gente vai falar sobre como estudar o Espiritismo. Por onde que eu tenho que começar? Quais livros são fundamentais? Onde encontro esse material? A gente vai entender nesse episódio. Então, vamos estudar? Começando mais um episódio do nosso podcast, vamos agradecer à Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Acompanhe o trabalho deles lá no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Aproveite e siga a gente lá no Instagram também, @Espiritismo Simples. Como estudar o Espiritismo? Bem, o Espiritismo a gente sabe que cresce cada vez mais no Brasil e as pessoas procuram por esse conteúdo, mas nem sempre é muito fácil ou até simples a gente encontrar esse material de estudo até de forma confiável. Às vezes a gente até pensa que não é muito acessível. Então esse episódio ele foi montado especialmente para você que está começando a caminhada na doutrina espírita, é para te ajudar. É quase impossível a gente compreender a doutrina dos espíritos sem a leitura das obras. Esse é o ponto essencial e mais importante de tudo. Para a gente entender o espiritismo, a gente precisa ler. Claro, a gente tem algumas alternativas, como os vídeos, podcast, como esse aqui que você está ouvindo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas nada vai conseguir chegar na essência das obras do que seria a sua própria leitura. Kardec era um visionário e já havia até pensado nisso, numa sequência adequada para a leitura, né? Qual livro que eu tenho que começar, qual que tem que ser o segundo e assim por diante. Nessa sequência de livros, Kardec coloca 7, mas não se assuste, não são muito grandes assim. E de certa forma, cada obra até acaba complementando a outra, a gente vai entender daqui para frente. O primeiro livro dessa sequência de 7 obras, Kardec sugere que a gente leia O que é o Espiritismo. É uma obra breve, pequenininha assim, e que ela acaba apresentando os princípios fundamentais da doutrina. E ali consegue responder perguntas básicas, né? Que quase todo mundo tem quando começa a estudar. Por exemplo, eu sou espírita ou eu sou espiritualista? Acaba também passando um pouco sobre a pluralidade de mundos, a identidade dos espíritos. É uma obra pequenininha e vale a pena para ter uma base já mais sólida para compreender as obras seguintes. Livro número 2, e esse daqui a gente já começa a entrar no Pentateuco de Kardec. A gente já até falou algumas outras vezes no nosso podcast. Pentateuco são as 5 principais obras da doutrina espírita. A gente vai passar por todas elas aqui. Mas dos 5 livros do Pentateuco, esse daqui é essencial. Esse daqui é uma obra obrigatória, que é o Livro dos Espíritos. E mais uma vez, se você já ouviu pelo menos um episódio do nosso podcast, é bem provável que você tenha escutado eu falar em algum momento sobre essa obra, sobre uma das questões que ele acaba respondendo no Livro dos Espíritos. Não vou mentir, esse é um livro extenso, mas também muito rico. No Livro dos Espíritos ele contém uma base bem completa da doutrina e serviu de inspiração para os livros seguintes do Pentateuco. Mas como que é esse livro? Simplificando, ele é um livro de perguntas e respostas, quase que é uma entrevista que Kardec faz com os espíritos durante toda a obra. Ao total são 1018 questões e que contemplam alguns capítulos das causas primárias, e foi uma das partes do livro que inspirou a Gênese, que é uma outra obra, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, que aprofundado ele acabou depois inspirando o Livro dos Médiuns, das leis morais, que foi base para o Evangelho segundo o Espiritismo, e das esperanças e consolações, e usou como referência para o céu e o inferno. Vale a pena, gente, vale a pena ir atrás desse livro, o Livro dos Espíritos, ele é incrível, a gente consegue ter uma noção muito perfeita, exata do que é a doutrina, porque nesse livro contém praticamente toda a proposta da doutrina dos espíritos. Terceiro livro, o Livro dos Médiuns. Esse daqui é um livro que a gente consegue ter uma boa compreensão de como funciona essa prática mediúnica, né? Kardec ele consegue trazer nesse livro exatamente isso. Não é que você vai aprender, não é que eu vou ler esse livro e vou virar um médium, mas ele consegue explicar de uma forma mais aprofundada os fenômenos da mediunidade. Número 4, Revista Espírita. Aqui são 12 volumes, né, escritos durante 11 anos, e que, segundo Cosme Massi, que é um estudioso da doutrina, serviu como um perfeito laboratório para Kardec. Por quê? Tudo aquilo que ele não conseguiu contemplar nas obras que já estavam escritas, ele também conseguiu
colocar e adequar na Revista Espírita. Então, muito legal, são 12 volumes aí para a gente ter um conteúdo como se fosse um adicional, um bônus do Espiritismo. Para a gente não estender muito o nosso episódio, na mesma sequência, a quinta obra seria a Gênese, o sexto livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o sétimo, o Céu e o Inferno. Mas Bruno, eu preciso ler tudo de uma vez? Não, calma, na verdade até a sugestão é que não faça isso, o próprio Kardec falou, tentar acompanhar essa sequência para a gente não se perder. E aí aqui a gente deixa a dica, se você tem dificuldade ou pouco interesse pela leitura, não force tanto agora, comece aos poucos, a linguagem ela é um pouquinho difícil mesmo, a gente acaba tendo muitos relatos, né, das pessoas, Bruno, eu tenho dificuldade porque na hora que eu vou ler eu não consigo compreender as palavras. Normal, gente, a linguagem ainda é lá do século XIX, lá 1860, 50, então a gente tem um pouco dessa dificuldade, tem termos bem difíceis mesmo que a gente não usa habitualmente. A dica é, estude sempre com um dicionário do lado, ou então com o Google aberto na parte de sinônimos, né? A gente acaba procurando, põe o nome da palavra e digita sinônimo, e a gente vai conseguir compreender melhor o que Kardec quis dizer naquela palavra, naquela expressão. Uma outra dica para deixar um pouco mais dinâmica essa leitura, especificamente falando do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho seria essa sexta obra aí. Uma forma de deixá-la dinâmica, bem prática, seria fazendo o Evangelho no lar. Aquela oração semanal, né, ou até diária, que a gente pode colocar para algumas pessoas, de rezar em família, rezar dentro de casa, né, com quase todas as pessoas, ou todas as pessoas da casa, se for possível, e que a gente deixa até com mais explicadinho lá no episódio de número 7 desse podcast. Então, se você quiser entender melhor como até praticar melhor a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, comece a praticar o Evangelho no lar. E aí você vai entender lá no episódio 7 como fazer isso. Outro ponto que muitas pessoas acabam colocando é: eu não tenho dinheiro e não quero investir nesse momento nas obras de Kardec. Não quero comprar todos os livros, para mim não é possível neste momento fazer esse investimento. E a minha dica ficaria aqui então para que você acesse kardecpedia.com. Lá nesse site a gente consegue encontrar todas essas obras citadas, todas as 7 obras que eu acabei citando, que Kardec sugere para que a gente faça a leitura nessa ordem, e são gratuitas para consulta e leitura. Não tem muito hábito de mexer no computador? Uso só mais o celular? Não tem problema, o Kardecpedia também tem como aplicativo. Vai lá na sua loja de aplicativos, é gratuito e você consegue ter acesso a todos os livros. Eu inclusive tenho. Outro ponto que as pessoas até acabam colocando: eu não consigo ainda avançar nas obras fundamentais. Como é que eu posso ter uma introdução sem já ter que ler de cara o Pentateuco? Bem, os romances são algumas dessas alternativas, mas claro, a gente não tem que se prender a eles, somente a eles, né? Eu vou deixar como recomendação um livro que eu li e gostei bastante quando estava começando a estudar o Espiritismo, e que se chama Gabriel, Esperança Além da Vida. Esse livro trata de um jovem de 20 anos que relata o seu desencarne após um acidente de carro. É uma história muito bonita e o Gabriel acaba colocando lá, conta a sua história em primeira pessoa, trazendo relatos do plano espiritual. Ela é bem adequada para aquelas pessoas que estão com o coração bem amargurado pela perda de algum ente querido, especialmente se ele for jovem. Essa obra ela foi psicografada pelo médium Newton Stuck e tem uma grande variedade de livros que são complementares a essa, são outras histórias que Gabriel vai trazendo aí para a gente conhecer sobre o plano espiritual. Seria o espírito do Gabriel Martins. Outro excelente livro seria Nosso Lar. Esse é um clássico de André Luiz, né, e foi psicografado por Chico Xavier e conta a vida depois da vida, a compreensão das colônias espirituais, como que funciona a questão da lei de causa e efeito. É muito interessante. Mais um ponto que eu acho importante na questão do estudo da doutrina é que, para mim, a melhor forma de se estudar o Espiritismo é em grupo e em conjunto, porque a gente consegue compartilhar opiniões, a gente acaba debatendo, né? E a proposta do Espiritismo é justamente essa, que a gente se questione, que a gente compartilhe o nosso pensamento com o nosso próximo. Então é legal, quando a gente está em conjunto, isso acaba fluindo bastante. E como fazer isso? Bem, a gente pode procurar por um centro espírita perto de casa e ver se nesse centro eles acabam oferecendo o curso espírita, ou outros lugares acabam chamando como curso de médiuns. Cada casa dá um nome próprio.
Claro que a gente vive aí um caso à parte, né, que estamos no meio de uma pandemia, então muitas casas acabaram fechando e estão agora retomando as suas atividades. Então isso vai ficar um pouquinho mais difícil, mas assim que talvez tudo puder normalizar, a gente pode ir atrás disso. E quais são as grandes referências, quais são os grandes nomes do espiritismo hoje? Quem que eu posso ir atrás para buscar as suas obras ou vídeos que acabam criando conteúdo na internet? Eu vou deixar aqui algumas das personalidades espíritas que eu acompanho e sigo o trabalho. Claro, não poderia faltar Divaldo Franco, que ele hoje é o principal nome, o médium que seria por muitos considerado um sucessor de Chico Xavier, faz um trabalho brilhante lá na Mansão do Caminho, na Bahia. Temos o Haroldo Dutra Dias, um grande pensador e estudioso do espiritismo. Esse cara é sensacional, se vocês depois puderem procurar pelos vídeos dele. Ele fala com uma leveza, com uma facilidade sobre a doutrina e você vê que ele tem muito conhecimento. Se você procura personalidades aí que tratem um pouco mais do coração, nem tanto da doutrina, da base em si, mas algo relacionado à forma como você enxerga o mundo, os seus sentimentos, algo mais até do psicológico, eu recomendo o José Carlos de Luca. Ele também é um escritor, juiz de direito, um cara sensacional e que depois eu vou falar um pouquinho mais dele até num podcast. Mais uma personalidade, um escritor, Alex Caldini, também um grande conhecedor da doutrina dos espíritos, tem obras aí maravilhosas. Se você pesquisar qualquer coisa na internet, você vai conseguir encontrar. Eu sigo todos eles no Instagram aqui do nosso Espiritismo Simples. Se você quiser ir atrás desse material, vai lá no nosso Instagram, @Espiritismo Simples. Nas pessoas que a gente segue, procure lá nessa lista, você vai encontrar o Divaldo, vai encontrar o Haroldo, José Carlos de Luca e o Alex Caldini também. Dicas de canais lá do YouTube, se você gosta de consumir o material em vídeo, deixo aqui a TV Mundo Maior, que é da Fundação Espírita André Luiz, Coaching Espírita, que também tem um Instagram muito bem feito aqui pelo Júlio Sena, Meninas Espíritas, sempre muito legal, e claro, os Amigos da Luz, esses aqui acabam tratando sobre o espiritismo de uma forma bem engraçada e divertida. E claro, não poderia deixar de falar de podcasts. Uma excelente opção é o podcast do José Carlos de Luca. Como eu falei, ele não trata necessariamente sobre a doutrina espírita, mas ele fala de assuntos que mexem com o nosso coração. Por exemplo, o último episódio que eu estava ouvindo dele, ele fala sobre como lidar com os nossos problemas. E é sensacional. Outra opção, e é um dos mais ouvidos aí dos podcasts espíritas, é o Espiritismo Brasil, Chico Xavier. Eles acabam até trazendo a leitura de algumas obras clássicas aí, e é sempre bem interessante, porque eles têm muito conhecimento sobre a doutrina dos espíritos. Vale a pena. E tem mais um, o Espiritismo Simples. O pessoal lá é bem legal. Fique com eles. Bem, pessoal, esse aqui foi o nosso episódio número 26. Talvez seja um podcast que deveria ter vindo muito antes, né? Não agora, já no 26º episódio, mas que a gente foi vendo a necessidade de trazer nesse momento, porque, ainda bem, graças a vocês, a gente começou a ter uma boa procura de pessoas novas, iniciantes na doutrina dos espíritos, então vamos instruir para que elas comecem estudando direitinho. Deixando sempre claro que esse daqui é um caminho que eu procurei, não existe uma forma taxada, é exatamente essa, né? Kardec ele sugere a leitura dessas obras, mas a gente tem que sempre tentar integrar e observar aquilo que funciona melhor para você, né? Se você gosta mais dos podcasts, dos vídeos, legal, mas não deixe de ir atrás dos livros. É aí que a gente vai conseguir ter a noção fundamental do que é a doutrina dos espíritos. Vamos encerrando então mais um episódio do nosso podcast e agradecendo à Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Este é o Espiritismo Simples, eu sou o Bruno Sereno, um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.